Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. O Senhor, na sua graça e misericórdia, quer nos ensinar sobre o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Muito bom entender, conhecer e saber que hoje é o Espírito Santo que nos conduz, porque Ele mora em nós, somos templos, tabernáculos do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo, ter mais intimidade com o Espírito Santo, conversar mais com o Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. É Ele que nos reveste de poder e autoridade. É Ele que nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, vamos abrir o nosso livro em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, uma pequena introdução, fala a respeito da continuidade dos discípulos, do que Jesus delegou, do que Jesus ensinou. E aí então os discípulos começaram a aplicar todos os ensinamentos de Jesus, fazendo a obra com excelência. Mas para isso eles deveriam ter o conhecimento do Espírito Santo, eles deveriam estar cheios do Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4 fala assim: E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não os pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Até aqui. Agora vamos para o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Israel como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, clamamos ao Teu nome e reconhecemos que Tu és Deus, Tu és o nosso Deus vivo, presente, real, e que Tu enviaste o Espírito Santo como outro Consolador. O próprio Jesus declarou em João, em Mateus 11, 3, que viria um outro Consolador. Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo para todos aqueles que servem a Deus, os discípulos do Senhor, pudessem fazer a obra de Deus com excelência. Muito bem. Bom, aí começa a acontecer coisas extraordinárias na vida da igreja. Começam a acontecer coisas tremendas. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente,
Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Glória a Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, repita comigo, todos, inclusive eu, falo assim, eu, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Diga glória a Deus. Muito bom ver isso. Muito bom começar a entender que a partir de uma obediência a Jesus pelos discípulos, que eles permaneceram em Jerusalém, até que do alto eles receberam o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o revestimento de poder e autoridade que o Espírito Santo estava concedendo ali a todos que estavam reunidos em obediência, unânime em oração, para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, a ordenança, tudo aquilo que ele ensinou, que ele disse e que delegou à igreja, aos discípulos. Eles obedeceram, cumpriram, praticaram a palavra, anunciaram o Evangelho, fizeram grandes e maravilhosas obras, e chegou até os nossos dias, para que pudéssemos também conhecer a palavra, conhecer o reino de Deus, conhecer Jesus, Deus Pai, e conhecer também que agora é o Espírito Santo que está operando em nós. É o Espírito Santo que está nos ensinando. Amém? Bom, diz assim, introdução. O Espírito Santo na igreja é importantíssimo para quem quer fazer a obra. Sem o Espírito Santo, a igreja morre. É possível sermos tomados de com uma profunda convicção do pecado, quando o Espírito Santo começa a operar em nossas vidas, começa a encher em cada um de nós, começamos a conhecer que o pecado que nós tínhamos como hábito não tem mais prazer, não tem mais espaço, não tem mais sabor na nossa vida. E isso vai fazer diferença na vida daqueles que vão colocar a mão no arado, daqueles que vão edificar o reino de Deus em outras vidas, daqueles que vão pregar a palavra, daqueles que vão anunciar o Evangelho. É a unção do Espírito Santo que vai operar. A nossa função do discípulo, a função daquele que recebeu a palavra, é anunciar, proclamar, tocar a trombeta, declarar que é chegado o reino de Deus para mudar, transformar, ressuscitar, libertar, curar vidas e almas importantes para Deus. Ao longo da história, várias vezes, Deus visitou o seu povo. A igreja primitiva tinha esse dom, tinha essa presença, porque Jesus, em certa vez, soprou sobre os discípulos. Soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento também, o Espírito Santo, ele era colocado sobre algumas pessoas, profetas, sacerdotes, reis. O Espírito Santo agia assim individualmente. Mas aqui em Pentecoste, como está escrito no livro do profeta Joel 2,28, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, Joel 2,28 fala assim: e acontecerá depois de derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, Joel 2, 28, 29 fala muito bem sobre isso, sobre o derramamento do Espírito Santo, de poder e autoridade sobre a igreja. Jesus disse que enviaria um outro Consolador. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vou clamar a Deus, ao Deus Pai, vou interceder para que Ele envie outro Consolador. Rogarei ao Pai para que Ele mande outro Consolador. Essa era a missão de Jesus. Até os 3 anos e meio que Ele passou aqui como um verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, passou 3 anos e meio ensinando, mostrando quem é o Pai, mostrando como é o reino de Deus, mostrando e dando entendimento aos ensinamentos dos evangelhos, falar, agir, pensar, como fazer a obra, como perdoar o seu irmão, como perdoar, um perdão importante na nossa vida, como deveremos agir até com aqueles que nos ofendem, aqueles que nos tratam mal. Jesus ensinou muitas coisas, muitas e muitas coisas. E chegou a hora dele partir. Chegou a hora dele voltar para o lugar de onde ele tinha saído. Ele veio como um Cordeiro Santo de Deus para ser o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o sacrifício eterno. Veio, cumpriu, e no último suspiro dele falou na cruz: está consumado. A obra está consumada. Ou seja, ele veio pagar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Pagou até a última gota de sangue. Pagou toda a nossa dívida com o pecado. A nossa parte agora é reconhecê-lo como Senhor, porque Ele pagou por nós, comprou as nossas vidas com o seu próprio sangue. Não foi por prata ou por ouro que fomos comprados, foi pelo sangue precioso. O sangue de Jesus que vale mais que prata e ouro. Amém? João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é Ele que está nos ensinando. Jesus teve 3 anos e meio ensinando. Passou 3 anos e meio ensinando os discípulos, fazendo discípulos, enviando discípulos. Aí chegou um ponto em que ele tinha cumprido, do início até o fim, daquilo que o Pai o delegou, o enviou para fazer esta obra. E ele fez com excelência, com muito amor, com fidelidade, com entendimento que, mesmo sofrendo, mesmo parecendo que ele estava perdendo, e Satanás também pensou que tinha derrotado Jesus, ali ele estava vencendo a morte, arrancando das mãos de Satanás a chave da sua casa, do inferno. Então, essa foi a obra que Jesus fez. Mas quando ele acabou, concluiu tudo aquilo que ele tinha que fazer aqui na Terra como ser humano, encarnado como ser humano, ele falou: agora eu vou, mas o Espírito Santo virá no meu lugar. Rogarei ao Pai para que envie um outro Espírito Santo, outro Consolador. E foi assim que aconteceu. Igual uma corrida de bastão, o corredor corre 400 metros,
vai correndo e vem outro atrás, pega o bastão e aí começa a dar direção na corrida. Nós estamos correndo. Nós estamos correndo para a salvação, nós estamos caminhando e correndo para chegar aonde o Senhor quer, na glória, diga glória a Deus. Jesus reafirma a promessa com Deus, derramaria a água sobre os sedentos e torrente sobre as águas secas. Tudo aquilo que era deserto em nossas vidas, tudo aquilo que era sequidão vai passar a florir, a frutificar, a dar frutos, a gerar vidas. Diga glória a Deus. O derramamento do Espírito Santo é resultado de uma espera obediente. Está lá no versículo de 1 a 4. Os discípulos deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49 fala muito bem sobre isso. Talvez no último lugar que os discípulos gostariam de estar seria Jerusalém. Por quê? Mas eles permaneceram, obedeceram à ordenança de Jesus. Mas naquela época havia perseguição. Então, esse era o lugar que os discípulos estavam fugindo, não queriam estar. Mas Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles ficaram, mesmo com medo, acuados, escondidos, tendo medo de uma morte, de ser morto, achado pelos soldados romanos. Mas eles estavam lá, reunidos, em oração, em unânime, em orar, clamar e esperar a promessa do Senhor. Este é um detalhe que muitos não conseguem, ficam angustiados, ansiosos, ficam nervosos. Esperar a promessa do Senhor. Esperar é uma coisa que ninguém gosta, né? Principalmente quando demora. Mas eles esperaram, ficaram, permaneceram, não arredaram o pé enquanto não se cumpriu a promessa do Espírito Santo de Deus sobre eles. Derramamento do Espírito Santo. Talvez fosse o último lugar que eles queriam estar, mas eles não amaram a própria vida, eles permaneceram, obedeceram. Ficaram por obediência. Diga glória a Deus, igual a mim, diga assim: eu também sou assim. Sou muito obediente à palavra de Deus, pelo menos profetizo. Amém? O palco da queda do fracasso da vida deles, mas o cenário do fracasso deve ser um lugar de restauração. Ou seja, aonde muitos foram perseguidos, mortos, ali foi o lugar da restauração da vida espiritual desses discípulos, que ali eles receberam o batismo, o selo do Espírito Santo e começaram a sair, a pregar. Por isso Jesus falou, preciso que vocês deem testemunho de mim. Testemunho, vai, ter testemunho de tudo que já aconteceu na vida de vocês. Sereis testemunhas, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas. Eles foram testemunhados de Jesus. Tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, saíram proclamando, saíram anunciando. Você tem anunciado a palavra de Deus? Você tem proclamado a palavra de Deus por onde você passa, com quem você encontra, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na sua vizinhança? Tem proclamado os grandes feitos? Porque os testemunhos, um testemunho vale mais que 1000 palavras. E aqui Jesus fala, ser-me testemunhas. O que Jesus já fez na sua vida? Como Jesus já operou na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Isso já é um motivo muito grande. Essas coisas que já aconteceram, livramentos, curas, libertações, são muitos motivos que você tem para sair testemunhando a respeito do poder de Deus, do Rei de Deus, do Jesus que você serve,
do Deus que você serve e a obra do Espírito Santo que está ainda continuamente te ensinando a caminhar. Diga glória a Deus. É mais fácil sair do que ficar, às vezes, né? Fugir do que ficar. É mais fácil ser ativista do que se perder no meio do caminho. Ou depender de Deus. Tem gente que acha assim, depender de Deus, eu estou ferrado. Engano. É engano. Coisas da mente do homem. Nós somos eternamente dependentes de Deus. Nós somos eternamente dependentes de tudo que nós recebemos. Tudo provém de Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Todas as coisas. É mais fácil confiar na nossa força, na nossa força do nosso braço, do que no poder do Espírito Santo. Mas a ordem e capacitação do alto antes da ação na terra era essa: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E eles ficaram. Fique na igreja, meu irmão. Ora, não fique mudando de igreja para igreja, de igreja para igreja, de igreja para igreja. Por quê? A semente tem que ser plantada na terra. E essa semente, ela vai frutificar, ela vai brotar. Vai brotar e virar uma árvore. Mas se essa semente for arrancada de um lugar e colocada em outro, vai perder um tempo de crescimento. Aí sai de um lugar, vai para o outro, aí começa tudo novo, começa tudo do zero. Então, a semente tem que ser plantada na terra e ela tem que ficar na terra para ela crescer, brotar, crescer, ficar adulta e dar frutos. E dar frutos. É isso que o Senhor espera de nós, porque um dia nós vamos chegar diante do trono branco de Deus e nós vamos apresentar quem nós conduzimos para o reino, como nós fizemos a obra de Deus, como nós proclamamos a palavra de Deus. Porque você não foi liberto, curado, gerado, transformado, convertido por acaso, não. Existe um propósito para isso. E o propósito é edificar o reino de Deus em vidas. Levar pessoas a conhecer o reino de Deus, levar pessoas a conhecer Jesus, levar pessoas a conhecer o poder de Deus, levar pessoas a conhecer o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, e começar a ter mais intimidade com Deus. Esse é o propósito que Deus tem na nossa vida, na minha, na sua. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter me liberto, quebrado as correntes, aberto as portas das prisões que me prendiam, me aprisionavam. E hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Diga glória a Deus. Hoje eu sou livre, livre para adorar. Livre que não preciso me esconder, não me envergonhe do Evangelho. Eu vou proclamar aonde for, eu vou declarar que eu sou de Jesus, Ele é o meu Senhor, e hoje o Espírito Santo está comigo. Pode falar isso com fé. Hoje o Espírito Santo está comigo, Ele mora dentro de mim, porque eu sou a casa e o templo do Espírito Santo. Por que isso? Você mostrar que é bam na vida espiritual, não. Não é linda, não. Isso é para que você faça a obra de Deus. E o poder de Deus se manifesta através da obra que vai acontecer, através da palavra de pregação, da oração que você faz, da comunhão que você tem com seus irmãos, do testemunho que você dá na sua vida, na sua casa, na sua família, que Deus está ali operando, que Deus está ali agindo, e agindo Deus quem impedirá. Amém?
Mas poder para quê? Para pregar e revelar os pecados do pecador e ver o quebrantamento acontecer. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está transbordando do Espírito Santo, quando você flui no Espírito Santo, quando você fala de alguém sobre Jesus, quando você proclama a palavra de Deus para alguém, ali não é a sua influência. O que vai acontecer não é a sua influência. O que vai operar não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua sabedoria. Quem vai operar é o Espírito Santo, que vai convencer o pecador, fazer com que ele reconheça que ele precisa de salvação, fazer com que ele reconheça que ele está na contramão da vontade de Deus e que ele precisa de uma nova chance, de uma nova vida, que ele precisa de uma mudança radical na sua vida. Mas quem vai fazer tudo isso é o Espírito Santo, que já vai, convencer ele do pecado, do caminho tortuoso que está andando, no caminho da transgressão da palavra de Deus, no caminho que dá habilitação ao inimigo, esses espíritos das trevas, atuarem na vida para roubar, matar e destruir. Tem gente que está sendo destruído, e não sabe por quê, não entende por quê, pensa que são coisas da vida, pensa que é um azarado, pensa que nunca vai dar certo na vida, pensa que não tem jeito para ele, mas não é nada disso. O que falta na vida desta pessoa é Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo ajudando, o Espírito Santo consolando, e o Espírito Santo até intercedendo com gemidos inexprimíveis por esta pessoa, que às vezes quer mudança, quer mudar, quer ser transformado, quer ser liberto, mas não conseguiu ainda. Porque tem forças espirituais do mal, das trevas, que só com muita oração e jejum que vai sair. Tem forças espirituais do mal e das trevas que, para vencer, tem que ter uma batalha, tem que ter uma guerra espiritual, para que a pessoa possa sair dessa prisão. Muitos querem sair, eu quero largar o álcool, eu quero largar a prostituição, eu quero largar o adultério, eu quero largar as drogas, mas eu não consigo. Já ouvi muito isso, eu não consigo. Mas Jesus, aquele que pagou pelos seus pecados, pelas suas transgressões, vai falar para você, hoje, você não está sozinho, clama pelo meu nome. Clama a mim e responder-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a ele, Jesus me ajuda. Jesus mostra a porta que eu preciso para sair desta situação. Ele é a porta. Jesus me mostra aquilo que eu preciso fazer para arrebentar essas correntes, para sair desse engano, dessa cegueira, desse jugo, dessa maldição, dessa sentença que está sobre a minha vida. Às vezes até uma autoridade, pai, mãe, ou quem criou, ou uma autoridade espiritual, já lançou uma sentença sobre a vida de alguém, uma situação, e aquilo está ali se perpetuando. É importante conhecer como o Espírito Santo pode nos ajudar. Hoje o Espírito Santo tem poder e autoridade também, assim como Jesus, para fazer essa obra grande. E ele está em nós. Não está distante, não. Está muito mais perto do que nós imaginamos. Ele está em nós. A busca do Espírito Santo. Havia unanimidade em oração. Oração, 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 oração. É isso que nos ajuda a nos aproximarmos, a termos mais intimidade.
Os discípulos estavam unânimes em oração. Isso é importante na vida do cristão. É importante na vida de um discípulo. É importante na vida daquele que precisa fazer a obra, que faz a obra, que prega, que ora, que tem um ministério, seja evangelista, seja missionário, seja qual for o ministério, sem oração, as coisas não acontecem. Há muito poder na oração. Oração e palavra são dois remos de um barco. Você não pode só orar e não ter a palavra também. Você não pode só ter a palavra e não orar. Quando você tem só oração, você rema, aí o barco está sempre indo para um lado só. Quando você tem só palavra, você rema com a palavra, com o leme, o remo da palavra, ele vai sempre rodar para um lado só. Mas quando você tem os dois, oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, o barco vai reto. Amém? Amém, irmãos? Então, é importante saber como está a nossa vida espiritual, como está o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, como está o nosso relacionamento com o Deus Pai e como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus falou, Espírito Santo agora é contigo. Agora você que vai estar aí, outro Consolador. Agora você vai ensinar outro Consolador. Agora é você que vai fazer esta obra aqui na terra. Porque assim foi determinado pelo Pai. Essa é a vontade do Pai. Jesus fez uma parte, que era o sacrifício santo, sacrifício perfeito, sacrifício eterno. Então cada um tem uma etapa a cumprir. E foi cumprido. Quando Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito Santo, a igreja não duvidou, não colocou em segundo plano. Tudo que Deus coloca na sua vida, é que você faça. Não empurre com a barriga, não deixe para depois, faça. Faça. A igreja que recebeu essa ordenança de Jesus colocou em prática. Ficaram lá, mesmo perseguidos, com medo, acuados, nervosos, cheios de opressão, com muito medo, mas ficaram lá. Não, eles não deixaram para depois, eles cumpriram a palavra. Todos os 120 discípulos buscaram